No livro de João, capítulo 9, Evangelho de João, capítulo 9. Vamos comentar um pouco sobre esse texto, que tem o título Jesus cura um cego de nascença. E diz assim, capítulo 9: Ao passar Jesus viu um cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram: Mestre, quem pecou, esse homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Disse Jesus: Nem ele nem seus pais pecaram, mas isso aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isso, cuspiu no chão, misturou terra com saliva e aplicou-lhe os olhos do homem. E então disse-lhe: Vá lavar-se no tanque de Siloé, que significa enviado. O homem foi, lavou-se e voltou vendo. Aleluias. Essa palavra queimou em meu coração quando eu estava estudando sobre isso um pouco. E só para a gente tentar entender um pouco da cultura de Israel, ele era um cego de nascença, mas nós podemos fazer aqui atrelar ao cego Bartimeu, que a cultura de Israel dizia o seguinte, que enquanto uma pessoa fosse deficiente, aleijada, coxo, e estava nessa condição na sociedade deplorável, diria assim, nessa cidade de Israel, então era uma pessoa que deveria ficar afastada da sociedade, afastada de tudo. Então ele não tinha acesso às escolas, a pessoa que vivia nessa condição não tinha acesso a nada que pudesse fazer digno como um cidadão comum. E então o cego Bartimeu, como a gente conhece essa história, essa passagem, e ela revela algo muito maravilhoso, que Deus não fazia acepção das pessoas, mas a humanidade fazia acepção delas. Então Deus não fazia acepção da condição que aquele cego estava. Deus de forma alguma fazia acepção, mas a própria sociedade, com a sua propensa religiosidade e com a sua cultura talvez egoísta, fazia a separação e dividia. Então aquelas pessoas viviam à margem da sociedade. Não tinham alimentos, então viviam das migalhas que lhe eram oferecidas, dados como esmola. Não tinham dinheiro, não tinha paz, não tinha segurança. Eles eram a escória da sociedade, literalmente poderíamos dizer assim. Tinha sim uma capa sobre eles, que era do Império Romano naquela época, rotulando aquela pessoa, diria assim, que ela era mendiga, ela não tinha condição boa, ela não tinha capacidade de viver em meia sociedade, e que ele estava autorizado a pedir esmola daquela forma. Mas não era a forma que Jesus queria, que Jesus via aquele cego, não era a forma que Jesus via o cego de nascença, não era a forma que Jesus olha para o povo hoje, se nós pudermos perceber. Entretanto, a sociedade ela faz uma divisão terrível, que só é bom aquele que lhe faz o bem, que só é bom aquele que é bom o suficiente, aquele que tem poderes, aquele que tem eloquência, aquele que tem firmeza, aquele que tem tudo. Mas não é isso para que Jesus olha, porque Jesus ele olha sempre ao coração do homem. Ele não trabalha com as coisas perceptíveis, ele trabalha com o que é imperceptível. Então ele trabalha internamente no nosso coração. Quando Deus foi enviar ali o rei, e Deus mandou Samuel à casa de Jessé, claro, e quando vinham os filhos de Jessé, um mais bonito que o outro, um mais formoso que o outro, um mais forte que o outro, e Samuel falava: esse daqui é o que está preparado, é esse que vai ser o rei de Israel. Mas Deus não vê o homem como nós vemos. Deus ele via o pastor que estava lá no campo, arrebanhando as ovelhas, fazendo o que fosse necessário para proteger elas, dando-lhe a vida,
E essa é a figura do nosso pastor hoje. O nosso pastor, nosso sumo sacerdote. Ele que chama as suas ovelhas. Ele é quem conhece cada um de nós. É Ele e por Ele nós somos conhecidos. Por isso, essa passagem ela é muito maravilhosa. Ela traz diversos significados, interpretações. Mas eu consigo me ater à necessidade de que Deus, Ele vê o que é interno. Deus vê o nosso coração e Ele sonda as intenções. Mas o cego de nascença, né, voltando lá, ele era cego de nascença, então ele não tinha acesso a nada. Mas Jesus caminhando ali com a multidão, seguiu, viu ele e chegou até ele e mandou lavar-lhe os olhos naquele tanque chamado Siloé, que significa enviado. E ele foi até lá, voltou vendo. Glória a Deus por isso. E não era a condição, e não era dos pais terem pecado, ou dele ter pecado, mas tudo aconteceu para a glória do Senhor. Tudo aconteceu para que o nome de Deus fosse glorificado. Então, às vezes, há situações nas nossas vidas que nós, às vezes, achamos que é o pecado que nos oprime, que são as situações que nós estamos, talvez a condição social, talvez as nossas posses, ou talvez a nossa insignificância perante a sociedade, mas Deus ele está sempre nos olhando. Deus ele está sempre cuidando do seu povo. E Deus ele estava também, Jesus ali naquela obra, naquele ministério, ele estava vendo aqueles a qual a sociedade não via. Ele estava olhando por cada um daqueles a qual a sociedade não dava valor algum. Mas o Senhor, Ele sabe de todas as coisas. E muitas das coisas, meus irmãos, que acontecem nas nossas vidas, não é porque nós somos fracos. Porque a palavra do Senhor declara e afirma que nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Então, não há fraqueza, não há fracasso em nós. Nós sabemos que tem um Deus que peleja por nós. Um Deus que levanta aquele que está caído. Um Deus que dá força ao que está fraco. Então, a palavra do Senhor afirma categoricamente que nós somos filhos dele. Então, isso nos dá a entender que não é o que nós fazemos, mas é o que ele é, na verdade. Não depende dos nossos méritos e o que nós fazemos, mas daquilo que está no Senhor. Por isso, não tenha em si murmurações ou calúnias, talvez, situações que nos levam a entristecer-se, a desanimar com o tempo. Ah, mas Deus está causando isso com a minha vida. Ah, mas eu vivo assim porque Deus está me castigando. Os amigos de Jó diziam assim: Jó, você pecou. Você pecou, então é necessário que você confesse a Deus os seus pecados para que Deus venha até você. Mas Deus não era o pecado que estava sobre Jó, mas era a vontade permissiva de Deus que sobreveio sobre ele, sobre a sua família, sobre a sua casa. Mas a vontade permissiva de Deus não quer dizer que nós vamos viver dias talvez da forma como nós queremos, diria assim. Mas você ter a certeza no seu coração que o seu Redentor vive e que Ele cuida dos seus filhos e que Ele cuida dos nossos sentimentos e das nossas emoções. Às vezes somos levados pelos ventos de doutrinas. Às vezes somos levados por aquilo que não aprova a Deus. Mas Deus, em sua palavra, está nos ensinando a nos achegarmos a Ele, a nos aproximarmos dEle, porque à medida que nós nos aproximarmos dEle, Ele também se permite que nós chegamos a Ele. Então não depende do que nós fazemos, mas depende tão somente dEle. Se Ele quiser, Ele vai fazer, porque a vontade é dEle, porque a soberania é dEle. E a palavra do Senhor nos revela algo maravilhoso. Seguindo o texto aqui no capítulo 9, é um texto tanto extenso, mas tem algumas partes que me chamou muito a atenção. A gente consegue ver os fariseus que, quando o cego, que era de nascença, vivia numa condição deplorável, a escória da sociedade, ao invés de eles agradecerem a Deus, obrigado Deus, porque ele estava cego e agora vê. Não, eles foram questionar a eles, mas quem te curou?
Mas quem foi que fez isso? Eles, ao invés de se juntar ao cego e ensinar-lhe, porque o cego, ele era de nascença, então, além de ser de nascença, ele não tinha acesso aos pilares, aos ensinos daquela época, porque ele já era uma pessoa totalmente rejeitada pela sociedade. Ao invés de eles agradecerem a Deus, reconhecer a palavra, porque eles tinham em mente que o Senhor viria até eles, mas como a palavra em João diz que Deus, ele veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Os seus não o aceitaram. Os seus rejeitaram a sua palavra. Mas aqueles a qual receberam, ele deu o direito de serem chamados filhos de Deus. Então, por a sua palavra, pela sua obra, nós fomos alcançados por essa graça poderosa e maravilhosa. Mas eles questionaram, como você foi curado? Como foi? E fariseu, por si próprio, eles falavam o que era certo, mas não vivia da forma que era para se viver. Eles até tinham no seu coração, talvez, mas tinha na sua mente, mas não conseguia desenvolver o caráter da lei que a lei dizia naquela época. Mas mesmo assim questionaram e falaram: ei, esse homem é pecador, esse homem curou no sábado. Sábado para os judeus naquela época era algo de grande primor, diria assim, era muito primário para eles. Então, se acontecer no sábado, não podia fazer nada, a não ser descansar, a não ser, como eles dizem, era o sábado do Senhor. Mas o nosso Senhor, ele é o Senhor do sábado. E ele queria demonstrar isso a eles, quando ele, em uma passagem em Mateus 12, vai também relatar em umas outras referências, mas que Jesus falou: vocês não lembram quando Davi com os seus homens estavam com fome, e ele entrou no templo, comeu os pães da preposição, e isso não era lícito comer, não era lícito pegar, mas Jesus demonstrou para ele: aqui está o que é maior que o templo. Aqui está maior o que vocês acham que a lei pode dar a vocês. A santidade, a pretensa religiosidade. E o templo era Jesus, era que ele viria para dar a vida pelos seus. E eles não o aceitaram, não receberam com graça, não receberam com alegria. E é glorioso, às vezes a gente tenta compilar, colocar situações para a gente colocar e seguir, mas quando nós somos guiados pelo Espírito, é Ele quem nos libera, é Ele quem nos lidera, é Ele quem nos dá a direção da sua palavra, é Ele quem dá a direção para a sua igreja, e é por isso que nós estamos aqui louvando a Ele. E uma das passagens maravilhosas, e no versículo 9, no capítulo 9, versículo 24 e 25, diz assim: pela segunda vez chamaram o homem que fora cego e lhe disseram: para a glória de Deus, digo a verdade, sabemos que esse homem é pecador. Ele respondeu: não sei se ele é pecador ou não, uma coisa eu sei, eu era cego e agora eu vejo. Aleluia, que palavra gloriosa. E mesmo assim, só para tentar fechar nisso, que os judeus, os fariseus, chamaram até os pais desse cego para explicar-lhes, para falar sobre eles, e quem era, por que tinha curado, se era de fato cego de nascença. Eles questionavam ao invés de agradecer a Deus, ao invés de louvar ao Senhor pelo milagre realizado, mas mesmo assim, eles questionavam todo o milagre, questionavam a obra de Deus. E ele fala algo muito interessante que eu acabei de ler. Se ele é pecador, eu não sei, mas que eu era cego e que eu agora vejo. Meus irmãos, assim estávamos nós, cegos em meio à religiosidade, cegos em nossas inutilidade dos nossos pensamentos, cegos nas nossas próprias expectativas, cegos naquilo que nós achávamos ser certo, cegos naquilo que eram os conceitos elevados.
Mas o Senhor aqui nessa palavra, Ele está dizendo agora, o cego, eu era cego e agora eu vejo. Os homens que tinham acesso à lei, os homens que tinham acesso à sinagoga, os homens que tinham acesso ao templo, que podiam adorar a Deus com as suas obras, com os seus feitos, rejeitaram. Mas o cego disse, ele é pecador, eu não sei. Mas eu era cego e eu agora vejo. Agora eu vejo pelos olhos da fé. Agora eu vejo que não há mais condenação. Agora eu vejo que eu sou filho de Deus. Agora eu vejo que não há pecado, que não há transgressão de lei. Agora eu entendo que às vezes somos levados pelos impulsos da nossa carne, como em Gálatas 6 diz, Paulo dizendo que as obras da carne são manifestas em imoralidade sexual, idolatria, mentira, inveja, orgias. Então não é o pecado em si, porque o pecado naquela época era a transgressão da lei, e o povo já havia o pecado, o povo já havia sido destituídos da glória de Deus, mas agora se manifesta uma justiça proveniente de graça e de verdade que nos alcança. Então esse cego não via e agora ele está vendo. Ele era de nascença e agora volta à sociedade. Agora ele começa a ter um ensino e agora mais tarde ele se encontra com Jesus no templo. Porque é muito interessante, meus irmãos, porque no versículo nós começamos a perceber algo maravilhoso, que quando Deus realiza a sua obra, ela é perpetuamente, e Ele nos garante uma herança que é a vida eterna. E esse cego, ele declara algumas coisas quando ele percebe que ele está sendo demais importunado por aqueles homens. E aí ele fala, vocês querem ser discípulo dele? E aí ele fala, não. Eles falam, não, você que é discípulo dele. Esse homem é pecador. E ele diz algo maravilhoso, que alguém que não tinha acesso, falar essas palavras, olha, só pelo Espírito. Que Deus, ele diz assim, o homem respondeu, ora, isso é extraordinário. Vocês não sabem de onde ele vem. Contudo, ele me abriu os olhos. Sabemos que Deus não ouve pecadores, mas ouve o homem a quem o teme e pratica a sua vontade. Ninguém jamais ouviu que os olhos de um cego de nascença tivessem sido abertos. Se esse homem não fosse de Deus, não poderia fazer coisa alguma. Diante disso, eles responderam, você nasceu cheio de pecado. Como tem ousadia de nos ensinar? E o expulsaram. Expulsaram daquele momento. Eles não aceitaram. Tem uma passagem nos evangelhos que Jesus fala assim, vocês querem me matar? Porque em vocês não há espaço para a minha palavra. Então, muitas vezes, as pessoas, elas não aceitam a vontade de Deus, não aceitam o propósito de Deus, porque não há espaço no seu coração para deixar Ele liderar as nossas vidas. E aquele povo, os fariseus, têm diversos ensinamentos. Quando Jesus falava, mas seus discípulos, eles não lavam as mãos quando vão comer. E Jesus indaga-lhes dizendo, vocês limpam o exterior, mas o interior está sujo como um sepulcro caiado. Então só há sujeira, só há pecado, só há invejas e situações. Ao invés de darmos graças a Deus pelo milagre realizado, preferimos questionar. E quem somos nós para questionarmos o agir de Deus? E quem somos nós para rejeitar aquilo que Deus fez nas nossas vidas? Quem somos nós? Mas hoje, pela fé, nós somos salvos pela graça, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Então nós fomos alcançados por uma graça maravilhosa. A bondade de Deus se estendeu salvadora a todos os homens. A graça de Deus se manifestou em nós. E pelo lavar regenerador fomos salvos dessas imundícias, diria assim. Mas hoje nós somos alegres no Senhor. Somos felizes por aquilo que Ele tem feito em nossas vidas. E é coisa maravilhosa, aleluia, Jesus. Mas Tito 3 diz que, mas quando da parte de Deus, nosso Senhor Salvador, oh aleluia, Jesus, se manifestou a bondade e o amor pelos homens,
não pelos atos praticados, nem pelos atos de justiça, mas pela sua bondade, pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Então é essa palavra que o Senhor quer liberar aos nossos corações. Nós éramos cegos, hoje nós vemos. Hoje a graça do Senhor alcançou a nossa vida. Hoje a graça do Senhor inundou o nosso coração. E hoje nós temos pleno acesso ao Pai. Hoje nós temos liberdade para andar com Cristo. Hoje nós temos comunhão com os nossos irmãos. Hoje nós temos alegria em nosso viver e nos alegramos sempre no Senhor. Ainda há uma canção que nós não cantamos, porque nós estamos avançando, crescendo em maturidade, crescendo em discernimento. Paulo diz que não que eu tenha alcançado, mas eu corro ao alvo. Aleluia! E que nós sejamos qualificados para toda e boa obra. Que a igreja do Senhor ela possa sempre receber a graça do Senhor. Não só dar e receber, mas o sentido de dar e receber é aceitar a graça do Senhor, receber ela e praticar ela em seu viver. Praticar a bondade do Senhor em nós. Nós vemos hoje uma sociedade, depois dessa pandemia, pode-se dizer assim que sempre existiu, mas depois dessa pandemia começamos a enxergar os corações de muitas pessoas se revelando. Mas não é que a pandemia veio e se revelou, mas é que já estava no coração, porque não é o que sai, que torna impuro, mas é o que entra, não é o que entra, mas é o que sai que torna impuro. Então, o nosso coração, às vezes, é que nos leva, sim, a essa vida de pecado, ou uma vida de errar ao alvo, no sentido mais coloquial. Mas o Senhor está dizendo neste momento para nós, que nós possamos aceitar a graça dEle, louvar a Ele sempre, porque a graça dEle se manifestou salvador a todos os homens. Às vezes nós nos prendemos em querer falar tudo certinho, em querer falar para agradar, mas nós devemos ser liderados pelo Espírito do Senhor, porque pelo Espírito do Senhor não tem erro, não tem engano, e no Espírito do Senhor há liberdade de corações. No Espírito do Senhor nós temos certeza que a palavra do Senhor é liberada, ministrada aos corações. Então, meus irmãos, que nós sejamos sensíveis à voz do Espírito Santo, sensíveis ao que Deus tem feito nas nossas vidas, sensíveis a entender que nós éramos cegos. Nós estamos enxergando agora. Imagina isso agora que nós estávamos numa condição deplorável, numa situação que a sociedade não dava valor, mas a graça do Senhor nos alcançou. A graça do Senhor agora nos abraça, nos envolve, e o amor do Senhor nos traz para perto dele. Talvez nós não vamos conseguir destruir todos os ídolos, todos os postes sagrados, mas que em nosso coração haja um trono que pertence somente ao Senhor, um trono que é somente dele, e somente ele é o rei e governante das nossas vidas, governante daquilo que fazemos, daquilo como agimos, mas que nós possamos crer tão somente no Senhor. Em Hebreus 4, vai dizer que nós, os que cremos, é que entramos no descanso do Senhor. Os fariseus pregavam diariamente, falavam constantemente que o sábado era separado, mas o Senhor se tornou o nosso sábado, e nós descansamos nele. Os que cremos de fato é o que nós alcançamos, e pela fé nós cremos e entramos nesse descanso. Deus descansou das suas obras e nós devemos descansar nele, de tudo que nós temos feito. E que nós possamos sempre ter em mente que Deus ele tem cuidado da sua igreja. Deus ele tem sempre cuidado da sua palavra, como ela é viva e eficaz. Ela penetra e ela sonda os intentos, as intenções
E Deus, Ele quer, com certeza, meus irmãos, fazer com que nós cresçamos em maturidade, cresçamos em entendimento, cresçamos em sabedoria. Aleluia. Deus, Ele quer que nós cresçamos em dependência totalmente dEle. Oh, aleluia, Jesus. Que nós possamos ser totalmente dependentes de Ti, Jesus. Que as circunstâncias e as situações das nossas vidas não venham nos definir, Deus, mas que o Senhor nos defina, Deus. Às vezes é fácil nós chegarmos aqui diante da eira e ministrar aos irmãos, falar aos irmãos sobre aquilo que tem queimado em nós, mas o que importa de fato é onde nós estamos. Será que na nossa casa nós vivemos plenamente o Evangelho de Deus? Será que plenamente os nossos olhos foram abertos? Será que plenamente o véu foi rasgado? Plenamente o véu foi retirado, perdão? Porque somente em Cristo é que o véu pode ser removido. E ainda assim nós estamos perdidos em nossos pensamentos. E ainda assim nós estamos perdidos em nossas decepções. E ainda assim nós estamos perdidos naquilo que nós achamos que deveria ser de um jeito, mas Deus realiza de outro. Mas como foi a vida desse cego aqui? Não foi porque os pais pecaram e nem ele pecou, mas para que o nome de Deus fosse glorificado. Então é isso que Deus quer realizar nas nossas vidas, que o que nós passamos glorifique o nome dEle. Glorifique o nome dEle. Aleluia. Moisés colocava-se sim um véu em seu rosto, porque estava desvanecendo aquele tempo. Mas ele não deixava com que os fariseus, os judeus, não o vissem. Mas até hoje, como Paulo relata, quando é lido a antiga aliança, o véu está coberto. O véu cobre os seus corações. O véu cobre os seus corações. E ainda, meus irmãos, há uma canção que nós não cantamos, ainda há uma palavra que nós não ministramos profundamente no Senhor. Mas eu creio que o Senhor, Ele vai nos alinhar ao seu propósito. Eu creio que o Senhor vai nos esquadrinhar e eu creio sim que o Senhor vai nos orientar em sua palavra. Então não sejamos insensíveis. O que falta, o que tem demonstrado no povo daquela época e muitas vezes hoje é a incredulidade. Nós precisamos crer que o Senhor existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam e que Ele é galardoador daqueles que o buscam, que o invocam, que o adoram. Que o Senhor, Ele está sempre cuidando dos seus. A palavra do Senhor tem queimado fortemente em meu coração esses dias, dizendo que não sejamos os crentes aqui dentro da congregação, não, mas que nós sejamos verdadeiros cristãos, seguidores de Cristo, aonde nós quer que estejamos, que a igreja, que a instituição seja, quando nós estivermos aqui, uma extensão daquilo que nós já vivemos, que seja assim um culto ininterrupto. Às vezes esquecemos do que falamos, esquecemos do que vivemos na presença do Senhor, do que vivemos com Ele, e somos levados às vezes pelas nossas decepções. Mas, meus irmãos, tenho certeza disso. O Senhor, Ele vela pela sua palavra e cuida de cada um de nós. Então peçam ao Senhor que Ele tire o véu dos nossos corações. Tira o véu da incredulidade, da injustiça, da falta de amor, da falta de domínio próprio. Que haja alegria, que haja mansidão, que haja perseverança dos santos e que não falte o fervor na igreja do Senhor. Que não falte a alegria pela presença dEle. Que nós possamos servir aos irmãos, uns aos outros, renunciando a nós mesmos, para que a vontade de Deus seja realizada. Deus, Ele tem falado constantemente. O pastor falou algo domingo aqui que marcou
O apóstolo Paulo ouviu mais mensagem do que nós mesmos. E nós ainda somos tão insensíveis quanto à vontade de Deus. E ainda somos tão insensíveis quanto ao que Deus quer da sua igreja. Mas ainda nos importamos pelo que o irmão fala. E nós ainda estamos perdidos, achando que estamos agradando a Deus. Mas o Deus que nós servimos, Ele tem guiado os seus filhos. E a palavra do Senhor tem nos alcançado. E que a palavra dele esteja continuamente em nossos corações. E que nós possamos viver sim para a glória do Senhor. Aleluia, Jesus. Nós é que entramos no descanso do Senhor. Nós é que cremos, os que cremos é que entraram no descanso. Então, hoje nós possamos acessar e adentrar o Santo dos Santos com toda a confiança, com toda a segurança, com toda a esperança, porque a esperança que foi gerada em nós não é momentânea, não é durante os cultos. A esperança que foi gerada em nós, ela percorre e ela flui de dentro de nós, continuamente para a vida eterna. E Deus, Ele está aqui tratando nossos corações, para que nós possamos crer ainda mais nele e deixar de viver aquilo que nós queremos viver, mas deixar que o Espírito Santo de Deus nos guie em toda a verdade. Havia uma promessa sobre o povo. Jesus disse que iria, mas que pediria ao Pai que deixasse o Consolador, outro conselheiro, e Ele deixou o Espírito Santo em nós. Os que creem no seu coração e os que confessam a Deus com a sua boca, recebem a Jesus, recebe a esperança da salvação, recebe a graça do Senhor, manifesta e salvador a todos os homens. E a palavra do Senhor tem curtido dentro de nós. E que nós possamos sim sempre viver essa graça maravilhosa. Isso é o que Deus tem gerado no meu coração. E eu agradeço sim pelo privilégio de comunicar essas palavras com vocês. E que nós possamos sempre glorificar ao Senhor. E a obra de Deus é esta: crer naquele que Ele enviou. Esta é a verdadeira obra de Deus. É crer, independente das circunstâncias. É crer naquele que Deus enviou para salvar todos os seus filhos. Aqueles que Ele buscou. Ele veio buscar aquele que havia se perdido. E nós estávamos sim perdidos. Nós estávamos sim longe, separados, inimigos da cruz de Cristo, inimigos de Deus, mas através do seu Filho nós fomos aproximados nele. Através do seu Filho nós fomos enxertados na videira verdadeira. E é essa alegria que flui de dentro de nós. E é essa convicção que deve ser a da igreja. Essa é a convicção nossa de todos os dias. Que as circunstâncias elas não venham nos abalar, mas que nós possamos estar firmes diante da provação, diante da tribulação, das atribulações do nosso dia a dia, mas que nós possamos adorar a Deus pelo que Ele é e não pelo que vai fazer em nós. Porque todas as coisas já foram consumadas, todas as coisas já estão feitas e por isso nós estamos alegres. Porque hoje o Senhor nos deu mais um dia de servir a Ele. Porque hoje Ele nos deu mais um dia de glorificar a Ele. De agradecer pela nossa casa, de agradecer pela nossa família, de agradecer porque nós éramos cegos e hoje nós estamos vendo. Nós estávamos longe e hoje nós somos aproximados. Nós estávamos desgarrados e hoje nós somos filhos do Senhor. Fomos adotados não por um espírito de escravidão, mas adotados por um Espírito que nos declara que somos filhos e filhos amados do Senhor. E declarar que, antes de tudo, antes da criação do mundo, nós fomos separados e escolhidos nele. Predestinados em amor, para que praticássemos as obras que Ele mesmo preparou para nós.
Então a igreja do Senhor, ela não anda pelas suas próprias pernas. A igreja do Senhor, ela não anda pelos seus próprios desígnios, mas a igreja do Senhor anda pelas obras que Ele mesmo já preparou para ela. A igreja do Senhor trabalha e espera no Senhor. A igreja do Senhor de hoje, ela confia plenamente no que Deus tem feito. E a igreja do Senhor de hoje tem refutado a ensinos, as coisas que não agradam a Deus. A igreja do Senhor tem vivido, não tenha vivido, mas é a nossa esperança viver uma vida santa, justa e piedosa. Amém. Piedosa diante de nossos irmãos. Que nós possamos servir aos nossos irmãos com alegria, com satisfação, com zelo, com diligência, que haja sempre a perspectiva fiel em nossos corações de servi-lo. Aleluia, Jesus. Aleluia. Qual horário? Que horas que são? Aleluia. Glória a Deus. A gente vai falando e vai... Mas Deus tem glorificado. Seja o teu nome, Jesus. Aleluia. Glória a Deus, meus irmãos. Gostaria de convidar vocês em pé, para a gente agradecer ao Senhor e dizer que a graça do Senhor se manifestou sobre nós, que a graça do Senhor nos alcançou e que hoje nós somos filhos e que hoje nós somos guiados totalmente pelo Seu Espírito e que haja assim a convicção no nosso coração. Senhor Deus, Jesus, obrigado, Deus, porque o Senhor tem liberado uma palavra nos nossos corações. Obrigado, Jesus, porque nós precisamos inteiramente, tão somente do Senhor, Deus. Mas ensina-nos, Deus, a ter dependência 100% do Senhor. Dependência, Deus, diante das situações que vivemos, diante, Jesus, das nossas próprias expectativas, mas dependência daquilo que o Senhor tem realizado nas nossas vidas, Deus. Obrigado, Jesus, porque de dois povos o Senhor se tornou um só. Porque, Jesus, o Senhor nos escolheu antes da fundação do mundo. E essa palavra, Jesus, é ela que tem corrido em nossos corações. É ela que tem fluído dentro de nós, Deus. Obrigado, Jesus, porque nós éramos cegos e hoje nós estamos vendo, Deus. Obrigado, Jesus, porque o véu que havia em nossos corações foi removido em Ti, Deus. E somente no Senhor o véu ele pode ser retirado, Deus. Somente no Senhor, Deus, é que pode haver a verdadeira convicção e conversão a Ti, Deus. Não é pelos nossos próprios méritos, mas por aquilo que o Senhor mesmo fez e realizou em nossas vidas, Senhor. Obrigado pela nossa igreja. Obrigado, Jesus, pela palavra que o Senhor tem liberado em nossos corações. Obrigado, Jesus, porque o Senhor tem nos amado. Obrigado, Jesus, porque o Senhor tem nos tirado das trevas e nos transportou para o reino da sua maravilhosa luz. Obrigado, Jesus, porque nós ainda não alcançamos, mas estamos aqui, Jesus. Ah, Deus, estamos sim, Jesus, mortificando a nossa carne, Deus, para que possamos ser vivificados no Senhor, Jesus. Estamos aqui, Jesus, renunciando tudo aquilo que nós, às vezes, achamos ser bom para viver, Jesus, plenamente aquilo que o Senhor quer realizar em nossas vidas. Ensina-nos, Deus, a não ser somente cristãos, crentes dentro da igreja, mas ensina-nos, Deus, a ser crentes dentro da nossa casa, Deus, no nosso trabalho, Jesus, e que nós possamos levar a palavra de salvação com convicção, com ousadia. Ainda, Jesus, há medo talvez em nossos corações de falar daquilo que o Senhor tem feito em nós. Às vezes, Jesus, enfraquecemos por tantas coisas, mas o Senhor tem nos guiado em todas essas coisas. Obrigado, Jesus. Obrigado pelo teu grande amor, Deus. Oh, aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus.